das misturas. Então, só para a gente relembrar aqui, nós vimos a densidade. Vocês chegaram a fazer os exercícios que eu... No nosso grupo sobre a densidade, alguém tentou, teve dúvida? Vou abaixar o volume aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Estou ouvindo um passarinho cantando aí. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Ok. Tá, então vamos lá. É porque para mim aqui ela não está aparecendo igual está para vocês. Só para lembrar, a fórmula da densidade, D é igual a M sobre V. D de densidade, M de massa e o V de volume. Alguém que tentou fazer aquele exercício tem dúvida? Então, todo mundo fez e ninguém teve dúvida, né, gente? Que bom. Ó, esse exercício nós fizemos em aula, lembrando que os líquidos ou o sólido que for mais denso, ele vai ficar no fundo, vai descer, e o que é menos denso fica por cima. Deixa eu ver o áudio aqui. Em relação às misturas, vimos que tem dois tipos de misturas, a homogênea e a heterogênea. Homogênea é aquela que nós vemos só uma fase. Olhou para uma mistura, está vendo uma coisa só? É uma mistura homogênea, uma fase. Mistura heterogênea, duas fases ou mais. Igual essa aqui do meio aqui, trifásica, tem 3 fases, porque nós estamos vendo 3 coisas diferentes. Já em relação à densidade, a gente pode dizer que esse líquido azul, ele é o mais denso, porque ele está no fundo. O líquido amarelo é o intermediário e o rosa é o menos denso desses 3 aí. Agora eu vou compartilhar com vocês uma prova do ano de 2018 do Enseja, para a gente fazer um exercício para vocês terem uma ideia de como isso cai em prova. Deixa eu parar de compartilhar essa.
Estão vendo a um submarino? Sim. Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Essa é a prova de 2018, questão 10. A figura mostra um esquema simplificado de um submarino em corte. Para se deslocar verticalmente, ele faz uso de tanques de lastro, que ao permitir a entrada e a saída de água, altera a massa total do submarino. Ou seja, o tanque, o tanque ele tem uma válvula que ele vai permitir entrada e saída de água. Essa entrada e essa saída de água, ela altera a massa do volume. Entrando mais água, fica um volume maior de água, aumenta o valor da massa do submarino. Por exemplo, com entrar água no tanque, aí aqui a pergunta. Na situação descrita, ocorre um aumento de volume do submarino, densidade do submarino, pressão no interior do submarino ou intensidade da força de empuxo que atua no submarino. Alguém já tentou fazer essa prova? Já leu essa questão? Eu não. Não. O que vocês acham que acontece com o submarino? Isso aí, alguém respondeu a letra B. Ao aumentar a massa do submarino, com a quantidade de água que entra, aumenta o volume de água ali, aumenta a massa, consequentemente, a densidade vai ser maior, visto que a fórmula da densidade é a massa sobre o volume. Então, eu aumentei a massa, teve um maior aumento também do volume de água, então a densidade aumenta. Quando a densidade aumenta, ela fica maior do que a densidade da própria água que está em volta do submarino e ele afunda. Então, o submarino ele se utiliza aí da densidade para submergir. Agora, já sobre as misturas. Esse exercício eu estou fazendo com vocês só para a gente relembrar, porque passa um tempo, né? E a gente realmente não dá para lembrar de tudo, né, pessoal? São muitas aulas. Essa daqui é em relação à mistura. Lembrando que a mistura homogênea é aquela que a gente vê uma fase só, e a mistura heterogênea a gente vê duas ou mais. Questão 22 da mesma prova. No Brasil, adiciona-se etanol anidro à gasolina, em proporção estabelecida por lei. O consumidor pode solicitar ao frentista que verifique se essa proporção está sendo obedecida. Então, se você vai abastecer seu carro, você pode solicitar ao frentista se está sendo obedecida aí essa proporção, se a gasolina não está batizada. Para isso, realiza-se um teste que se baseia na separação de fases de uma mistura do combustível com água, em quantidades iguais. Então, o que a gente faz? Você chega lá, pode pedir o frentista que você quer ver se a gasolina não é batizada e tal, ele vai tirar um pouquinho e vai diluir em água. E aí, na hora que dividir na água, vai ter que dar em partes iguais, porque tem que ter menos álcool do que gasolina. O álcool vai se misturar na água, e ele não vai se misturar, a água não vai misturar na gasolina, porque elas não se misturam. De acordo com o teste, quais fatores o consumidor deve visualizar? Então, tá lá, uma garrafa da gasolina que o rapaz tirou da bomba, e ele coloca lá uns 200 ml de água, por exemplo. O que eu vou ver ali? Uma fase composta por água, gasolina e outra por álcool. Eu vou ver 3 fases: a água, a gasolina e o álcool. Eu vou ver uma fase composta por álcool e gasolina e outra composta por água. Eu vou ver uma fase composta por álcool e água e outra composta por gasolina. No caso aqui, letra C, 2 fases. Uma por álcool e água e a outra por gasolina. Letra D.
Eu vou ver uma fase composta por álcool, outra por água e uma terceira por gasolina? O que vocês acham? Se a gente misturar um pouco de água na gasolina, vai dar uma fase ou duas? E essas duas vão ser álcool e água, álcool e a gasolina, ou vão ser três, álcool, água e a gasolina? O que a gente vê aí? Vai ser duas. Duas. Sim, vamos ver duas. Essas duas seriam quais? A água que se mistura com o álcool e a gasolina que vai ficar separada. Isso aí, muito bem. Então, é um caso do nosso cotidiano, né, que a gente pode aí usar uma separação de mistura, até para a gente ver se não está sendo enganado. Eu vou parar de compartilhar essa aqui agora e vou voltar lá para a nossa aula nos slides. Então, vamos lá. Então, a gente já viu que tem dois tipos de mistura. E como que a gente faz para separar essas misturas? Porque misturar é fácil, né? Vai lá, junta 2, 3, 4, 5 coisas, mas há casos em que é necessário separar essa mistura. E aí, essa separação, ela vai ser de acordo com o tipo de mistura, o processo ele vai ocorrer de acordo com o tipo de mistura, se é homogênea, se é heterogênea, a natureza do elemento, se é gasoso, se é líquido, se é sólido, isso tudo vai influenciar em qual método que vai ser mais eficaz para separar aquela mistura. E aí a gente vai ter alguns métodos que são para mistura homogênea e alguns métodos que são para mistura heterogênea. Método para mistura homogênea. Destilação simples. O que é a destilação simples? Ela é a separação de substância sólida e líquida. Tem um sólido e um líquido ali, quero separar aquilo. Vou fazer uma destilação. O que eu faço? Eu aqueço aquela mistura. Quando o produto entra em ebulição, o ponto de ebulição entre um e outro é diferente. Então, isso pode acontecer, por exemplo, com água e sal. Quero separar a água do sal. Eu vou aquecer, a água vai evaporar e o sal vai ficar. Só que a destilação, ela ocorre com um aparelho específico para isso. É um becker redondo. E ele tem como se fosse um funil em cima, que aquela água sai e ela desce. Ele é um becker assim, aí tem um funil. E aquela água que está sendo evaporada, ela vai para um outro compartimento. Depois eu vou falar um outro método, que é a evaporação, que ela é diferente da destilação simples só por isso. Na destilação, a gente não perde o líquido. Isso vocês têm que saber para não confundir com evaporação. Então, a destilação simples, eu vou aquecer, mas eu não vou perder aquele líquido que estava ali. Ele vai para um outro recipiente. A destilação fracionada, isso é para mistura homogênea. Lembrando que a homogênea é aquela que a gente vê uma coisa só, tá, gente? Então, se eu tiver água e areia, eu não vou usar a destilação fracionada, porque eu consigo separar a água da areia por um outro método. Agora, separar a água de sal ou de açúcar, que está misturada ali, a gente está vendo uma coisa só, a gente utiliza a destilação.
simples quando quer recuperar o líquido. A destilação fracionada é a separação de substância líquida também através da ebulição, mas o líquido, eles são separados por parte. Ela é em parte, é como se ela fosse feita aos poucos. E a gente vai obter o líquido primeiro, que tem um ponto de ebulição maior, aquele que entra em ebulição mais rápido. No caso aqui, eu botei um exemplo, se a gente quiser separar água de acetona, você vai colocar, misturou uma água com acetona. Você quer separar, você vai colocar para ferver. Também isso corre muito em laboratório, no recipiente próprio para isso. A água vai evaporar e o que ficar ali no fundo do recipiente vai ser a acetona. Vaporização. Ela é também conhecida por evaporação. E é quase o mesmo processo do que a destilação. Só que na evaporação, a gente também vai aquecer, vai entrar ao ponto de ebulição, só que a gente perde o líquido. Então, vamos supor, você foi na praia, quer um pouquinho daquela água do mar. Aquela água, não, desculpa, areia. Areia ali com sal. Você tirou ali, mas vou pegar a água e quero só o sal, não quero a água. Então, você pode deixar em um recipiente, claro que tem que ser pouca quantidade. Com o sol, a água vai evaporar. A água vai sair e vai ficar só aquele restinho ali da areia com o sal. Então, isso a gente pode fazer até no nosso dia a dia. Pode colocar calor também, você pode colocar para ferver numa panela, em algum lugar que vai evaporar a água e vai ficar ali uma areia, um açúcar, o que você estiver querendo separar. Então, diferença de destilação simples, fracionada e evaporação. A destilação simples quanto a fracionada, elas ocorrem em aparelhos específicos e não se perde o líquido. Já na evaporação, a gente perde o líquido vai para o ar, vai para o ambiente. Liquefação fracionada. É realizada também através de um equipamento específico, na qual a mistura é resfriada até os gases se tornarem líquidos. Então, essa é um método de separação de gases. Eu peguei uma quantidade de gás da atmosfera, quero separar ali o oxigênio, o nitrogênio. O que vai fazer? Vai resfriar aqueles gases, até eles se condensarem e virarem líquidos. Após isso, eles vão passar pela destilação fracionada, e aí eles vão ser separados conforme o ponto de ebulição de cada um. Eu estou dando isso mesmo para vocês saberem. Caso vá cair alguma questão dessa de prova, eu creio que vai cair sobre vaporização, catação, que eu vou falar depois, liquefação fracionada e alguns outros nomes que eu vou falar mais adiante. Talvez não caia, porque é uma coisa muito específica para laboratório. E como a prova é uma prova de conhecimento, é uma coisa que a gente possa usar no dia a dia. Vocês vão ver que na separação de mistura heterogênea, tem mais tem mais métodos que a gente utiliza no dia a dia. Então, método de separação homogênea são esses 4. Destilação simples, destilação fracionada, vaporização e liquefação fracionada. Agora, separação de mistura heterogênea. Centrifugação. A centrifugação nada mais é do que o processo que uma máquina de lavar faz. Ela separa ali, conforme ela bate, ela gira, ela centrifuga, né? Então, ela separa a água da roupa.
Isso também acontece quando a gente vai fazer exame de sangue, eles colhem o sangue e aí coloca também numa máquina de centrifugar, que aí o sangue fica naquele tubinho e fica girando ali, e ali acontece a separação do plasma, da plaqueta. Então, a centrifugação é isso, a gente gira, ela corre através da força centrífuga, que fica girando. Jaqueline, você quer falar alguma coisa? Jaqueline? Pessoal, se eu estiver falando, vocês quiserem fazer alguma pergunta, colocar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá bom? Então, o processo de centrifugação, ele vai separar o que é mais denso do que é o menos denso. E é assim que ocorre na separação ali dos componentes do sangue. Como eu falei, eles colocam o sangue, a gente tira, fica num tubinho, e conforme acontece aquele movimento ali, o mais denso vai ficando no fundo, o intermediário vai ficar no meio e o menos denso vai ficar em cima, que são plasma, os leucócitos, isso tudo se separa pela centrifugação. Filtração. A filtração, ela ocorre no nosso filtro de casa, tem algumas torneiras que já vêm com filtro, aquilo dali, quando a gente tira a água, ela está filtrando qualquer resíduo que vem ali, a filtração, eu creio que a filtração e a catação é o mais fácil da gente se lembrar. Quando a gente coa um café também, a gente está fazendo o processo de filtração. Então, filtração é basicamente o próprio nome dito, filtrar. Qualquer coisa que você esteja filtrando é uma separação heterogênea, vai ter duas coisas ali misturadas, no caso, o filtro caseiro. A água pode ter algum resíduo de areia, alguma coisa assim, e aí vai separar uma coisa da outra. Cláudio, você quer falar alguma coisa? Não, eu que apertei aqui sem querer, desculpa. Sem problema. Separação magnética. A separação magnética, ela vai separar um metal de uma outra substância. Pode ser uma outra coisa também sólida ou líquida. Então, vamos supor que você esfarela ali pegou uma palha de aço, um bombril, e sem querer, aquele restinho que fica no fundo ali, você deixou misturar com alguma outra coisa. Como vai tirar? Com um ímã. Com um ímã, se você colocar um ímã ali, ele vai levantar todo aquele farelinho de palha de aço. Então, para fazer a separação magnética, a gente vai precisar de um ímã, e esse ímã, ele vai levantar, ele vai sugar ali o metal. Então, se eu quiser separar ali malha de ferro, de enxofre em pó, de areia, de qualquer outra mistura, eu vou fazer a separação magnética. Não tem um negócio disso daqui? Mano, não tem um negócio disso daqui? Eu tava jogando ali na rua e caiu em cima do telhado. Pode me olhar rapidinho? Não. Decantação. A decantação é a separação entre substâncias que apresentam densidades diferentes. Então, a gente vê aqui, pessoal, que olha só, a gente começou por densidade, não foi à toa. Um assunto, ele vai ligando no outro, e assim vão ser todas as nossas aulas. Eu não vou dar, assim, mais aulas soltas, não. A gente sempre vai fazer uma ligação. Eles estão vendo a gente? Eles sempre vão fazer uma ligação de um assunto com o outro. Então, o que a decantação ela vai fazer? Vai separar ali de acordo com a densidade. Pode ser entre um líquido e um líquido, ou entre um líquido e um sólido.
No caso sólido, ele deve ser mais denso do que o líquido, porque aí o sólido ele vai para o fundo e o líquido vai sobrepor. O sólido, ele... No caso aqui, exemplo, separação de água e areia, ou separar a areia de um líquido menos denso, como óleo. Então, a decantação, ela vai ocorrer, pode ser líquido-líquido ou líquido-sólido, mas normalmente ela é utilizada para separar um líquido de um sólido, porque aí o sólido geralmente ele vai ou para o fundo, ou ele vai ficar mais para cima e vai ser mais fácil ser retirado. Dissolução fracionada. Ela é usada para separar uma substância sólida, só sólida ou sólida e líquida. Ela é utilizada quando há alguma substância solúvel em solvente, como água. Então, eu tenho que diluir uma coisa em outra para conseguir separar essas duas misturas. Quando eu diluo, que eu faço a dissolução, a mistura ela vai passar por um outro método de separação, como a filtração ou a destilação. Dissolução fracionada, ela é nada mais é do que diluir. Então, eu quero separar duas misturas heterogêneas. Eu estou vendo os dois ali, mas eu não consigo separar os dois. Então, eu vou diluir uma coisa na outra, e a partir do momento que eu diluir, eu vou utilizar um outro método para finalizar a minha separação. No caso aqui, o exemplo bom é o que a gente acabou de fazer no exercício ali da prova, para que a gente queria ver a quantidade de gasolina que tinha. Se eu quiser separar aquele álcool da gasolina, eu vou fazer primeiramente uma dissolução fracionada, porque aí eu vou tirar o álcool que está na gasolina, que ele vai se dissolver na água, e aí depois eu vou fazer a destilação para separar a água daquele álcool. Todo mundo está conseguindo acompanhar? Ok. Sim. Show de bola. Flotação. A flotação é a separação de substância sólida e substância líquida. Ela é feita através da adição de substância na água e ela vai formar bolhas. Se vocês observarem, os nomes dos métodos de separação, eles são os nomes que já sugerem o que é. No caso, filtração é filtrar. Dissolução é diluir. Decantação, decantar. Decantar é quando um vai para baixo e o outro vai para cima. Flotação é a formação de bolhas. Então, quando a gente vai fazer um tratamento em uma água, que pode ser água na própria estação de tratamento, como água do Imperador, ou tratar uma água de piscina, a gente pode utilizar flotação. A gente vai adicionar uma substância na água e essa substância vai formar uma espuma. E aí você consegue retirar ali através da flotação. Flotação vai formar bolhas. Ventilação. A ventilação é a separação de substância também com densidade diferente. Só que a ventilação, a gente vai fazer ela soprando. Assoprando ou colocando um ar sobre. No caso ali, se eu quiser separar o arroz, quando o arroz ele é colhido, ele vem com cascas. Então, para separar, eles vão peneirando e vão assoprando. Não posso agora. Esse processo de assoprar é a ventilação. Pode ocorrer também com o ventilador, né, para facilitar o serviço, mas ele acontece muito para separar cascas. Então, ventilação, vocês pensam em vento. Peneiração ou tamização. Como eu falei, o nome, eles sugerem já o que vai fazer. Então, é o próprio ato de peneirar. Quando a gente vai fazer uma obra aí, que o pedreiro ou o ajudante, ele vai lá e peneira a areia, ele está fazendo isso, uma peneiração. Ele está fazendo uma separação
de uma mistura heterogênea, que no caso pedra, areia, cascalho, e ele está separando aquilo dali através da peneiração. Floculação. Ela também consiste na adição de uma substância, só que nesse caso é coagulante. Um exemplo aqui é o sulfato de alumínio, ele é adicionado na água junto com óxido de cálcio, e essa reação ela vai originar o hidróxido de alumínio. As partículas pequenas que estão na água, elas se juntam ao hidróxido de alumínio e formam flóculos, floquinhos. Acontece muito quando a gente joga ali aquele produto para limpar a piscina, e aí no fundo da piscina você vê que a sujeira se junta toda. E na estação de tratamento de água também a gente utiliza floculação. A flotação, você vai jogar um produto na água, só que vai formar uma espuma por cima da água. A floculação, a sujeira vai se juntar, mas ela vai ficar preferencialmente no fundo da água. Catação. A catação nada mais é do que um método manual mesmo de catar. A gente, quando vai separar um feijão, por exemplo, você está ali escolhendo o feijão, você está fazendo uma catação. Às vezes tem uma pedrinha no meio, tem um milho, e a catação ela é isso. Ela pode ser uma separação do material de lixo ou de sujeira de grãos. Coleta seletiva também, quando a gente separa ali um material do outro, a gente está fazendo uma catação. Levigação é a separação entre substâncias sólidas. Ela é utilizada pelos garimpeiros e é possível graças à densidade de diferentes substâncias. Então, a levigação ela é feita com um negócio tipo uma taxa, é um tacho, e o garimpeiro ali que ele vai coletar ouro, né, procurar, ele vai sacudindo aquilo dali e a densidade vai fazendo o ouro se separar da demais substância, como areia e pedra. Então, vamos lá, recapitulando. Catação, você vai catar, separar manualmente. Levigação é utilizado só pelos garimpeiros. É muito difícil você ver uma outra pessoa utilizando a levigação para separar alguma coisa. Levigação lembra de garimpo. Catação, catar. Floculação, a sujeira vai para baixo. Separar areia de água, essas coisas assim, limpar a piscina. Peneiração, você vai peneirar. Ventilação, você sabe que vai assoprar, vai utilizar o vento. Flotação, vai dar bolhas por cima da água. Dissolução fracionada, dissolver. Decantação, vai separar por densidade. Depois, se vocês quiserem, eu creio que vocês estejam com um caderninho para fazer alguma anotação e tal. Eu posso passar para vocês essas palavras-chave, que aí você coloca assim, decantação, densidade, dissolução, dissolver, flotação, bolhas. Essas palavras-chave, elas ajudam a gente a se lembrar, porque na hora da prova, eu sei como é que eu faço prova também, a gente não consegue lembrar de tudo, né? Separação magnética, utilização de ímã. Filtração, você vai filtrar. E a centrifugação é aquele movimento de chacoalhar que a máquina faz. Então, esses foram os métodos de separação. Já mostrei para vocês todos. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Todo mundo conseguiu entender, gente? Vocês não precisam ficar com vergonha de perguntar, não, tá? Eu vou atender. Deu para entender direitinho. É moleza, né? Tomara que todo mundo se dá bem na prova, hein? Eu separei aqui uns exemplos. Foi bem explicado, deu para entender legal. Então, eu separei
Eu separei uns exercícios aqui, já são 9h12. Eu vou só abrir aqui, se fosse um pouquinho mais cedo, a gente até fazer junto, eu vou só mostrar para vocês, explicar. E aí, na próxima aula, a gente pode até fazer junto, se vocês tiverem dúvida. Sejam sinceros, vocês tentaram fazer aqueles exercícios que eu coloquei na outra aula? Não, eu não fiz, não. Então, é bom vocês tentarem fazer, porque através dos exercícios... Então, tentem fazer. Se alguém quiser, eu posso mandar por e-mail também. Que através do exercício, você vai vendo aonde você tem dificuldade, porque às vezes já aconteceu comigo, principalmente em português. Eu estou assistindo a aula, aí eu acho que eu entendi tudo. Chega na hora de fazer o exercício, fica assim, caraca, eu não sei nada. Então, fazer o exercício ajuda muito mesmo, porque é ali que a gente vai ver aonde tem dúvida. Então, tentem ver lá. Quem quiser, me manda ali um oizinho, que eu posso enviar de novo, e mando por e-mail também. E vocês vão tentando fazer, mesmo que seja aos poucos, faz um por dia. Se não estiver conseguindo fazer, pode me mandar uma mensagem que eu ajudo, eu não me importo, tá bom? Eu vou só colocar aqui para vocês, só para vocês darem uma olhadinha. Vou dar uma explicaçãozinha bem rápida só do exercício. Olha só, o número 1. Vai ter 3 misturas. Areia e água, álcool, que no caso é o etanol e água, e sal de cozinha e água. A terceira mistura vai ser uma mistura homogênea. E aí vai perguntar, vai te dar uma situação. A mistura foi submetida a uma filtração com funil, com papel, aquele papel que a gente usa na cafeteira. E em seguida vai sair um líquido, que é o filtrado. Esse líquido ele vai ser aquecido até a evaporação. Aí vai perguntar, qual mistura deixa um líquido no papel? Então, você vai pensar, você vai coar esses 3 líquidos. Desculpa, um sólido. Qual dessas 3 vai deixar um sólido ali preso no papel? E o que era o líquido? É um exercício bem fácil. Não botei nada... na preparação do café também, eu não vou fazer esse exercício agora, tá, gente? Junto com vocês, eu só estou mostrando mesmo, mas eu espero que depois vocês tentem fazer. Na preparação do café, então a gente passou ali, coou o café. O que acontece? Quais são as 2 operações envolvidas? A senhora manda depois fazer isso aí? Vou mandar sim. A questão 3 também, você vai ter uma mistura contendo água e sal, e vocês vão me dizer qual é o método que vocês vão utilizar para separar. E vocês vão olhando na aula e vão tentando fazer os exercícios. Isso daqui. E agora a gente vai bater em torno de 1 minuto. Pronto, gente. Depois de... Questão 4 é a mesma coisa, vocês vão... vai ter aqui a tabela, vai colocando aqui do lado qual o método de separação para cada mistura aqui, e depois vai marcar a alternativa correta. Mesma coisa na questão 5, é tudo que a gente viu aqui até agora. Não tem nada que não tenhamos visto, tá bom, pessoal? Então, vou encerrar nossa aula por hoje. E tentem fazer. Tá bom, professor. Boa noite aí. Tudo de bom. Boa noite. Tentem fazer o exercício da semana passada e esse também. Qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem, tá, gente? Tá, beleza. Obrigado. Bons estudos. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Esses exercícios tem como imprimir, né, professor? Tem sim. Tá bom, obrigado.
posso falar contigo? Eu posso falar contigo?